Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Quinze dias depois, passada muita água embaixo dessa ponte, né? Passado já os exercícios todos aí que nós nos propomos a fazer, o exercício da água cristalina dentro da gente, tentando entender um pouco mais sobre o que é essa vida significativa, né? Tentar encontrar significados para a nossa vida também. Nos deparamos com algumas questões que creio que nesse momento são importantes, ao menos que a gente comece a tentar respondê-las. Se eu percebo dentro de mim essa essência divina, essa água cristalina, que muda inclusive a percepção que eu tenho de mundo, por que eu vivo onde eu vivo? De onde vem essa lama toda, né? E que lama é essa que permeia todos os habitantes que estão no planeta indistintamente? A gente na hora que coloca um estado de consciência presente e começa a analisar nosso dia, né? Como que nosso dia percorre, né? A gente percorre tantos estados de espírito chamados, né? Tantos estados, e se a gente analisa profundamente esses vários estados, a gente se apercebe que na verdade não tem paz, né? A gente vive no sobressalto, né? Aquilo que está pendente, a conta que tem para pagar, fulano que fez aquilo, ciclano que falou aquilo, e tudo isso são estados, né, de perturbação interna. E eu me pergunto, mas por que a gente não consegue essa paz, né, falada? E aquilo que a gente vem trilhando, né? E começamos conversando sobre a questão da vida significativa, né? Que a gente já passou por várias análises, né, que a gente não significa a vida, a gente julga a vida, a gente aponta a vida, mas a questão é por onde começar a coisa, né? Qual é o ponto de partida, né? E a gente sempre se coloca nesse estado, bom, quando eu entro no planeta, quando eu nasço, né? A gente nasce no estado de inconsciência com a mente totalmente em branco, pelo menos a mente, né? Obviamente, como consciência, a gente traz de vidas anteriores já um acervo de conhecimento, que é o nosso estágio evolutivo, né? É onde que eu estou na estrada. E, obviamente, a gente nem mais questiona essa questão de ciclos reencarnatórios, porque hoje em dia existem tantas provas, né, de que efetivamente a gente está num ciclo, né, evolutivo. Sim. Então, eu entro nesse planeta para ter uma experiência. Na verdade, são escolas, né?
Eu venho para a escola. Isso. Né? Entrei na escola. E entro com uma mente em branco, mas não com uma consciência em branco. Né? Minha essência, ela carrega já informações. Né? Mas a minha mente está em branco. Essa mente em branco, o que os textos falam é um estado puro de ignorância. Mas não quero usar a palavra ignorância pela energia pejorativa que tem o termo. Né? Então vamos dizer assim, a mente chega em branco sem nenhum tipo de informação. E à medida que eu vou evoluir, vou crescer, né? Essa mente é carregada com informação, é carregada com experiências que eu vou separando, né? Entre experiências positivas e experiências negativas. As experiências positivas formam meus credos, as negativas criam esse outro lado que é a aversão, né? A gente falou, eu me apego àquilo que é bom e rejeito o que é ruim. Né? Então, aí nasce 3 forças dentro da minha mente. Né? A falta de informação, a aversão e o apego. Né? E essa tríade vai nos acompanhar por toda a existência, esta existência. É importante saber, tentar identificar exatamente na vida de cada um onde é que estão esses signos, né? Exato. Esse desconhecer, como chamar, não vamos falar ignorância, como você disse, mas onde eu encontro isso na minha vida? Então, começa pelo básico, né? Essa falta de informação. Primeiro, quem eu sou? A primeira dúvida que nós temos quando começamos a nos enxergar como seres individuais, né? Que nós somos, mas nos enxergamos dessa forma, individuais. Quem eu sou? A pessoa não sabemos quem somos. A primeira crise existencial que temos é quem eu sou. De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? O que eu faço aqui? Né? São perguntas que há muitos anos perturbam a humanidade. Sim. Né? E são poucas as pessoas que efetivamente conseguiram uma resposta da sua essência, né? E que tem convicção já de eu sou. Mas hoje sabemos, e nas diferentes filosofias, já tem informação suficiente. Até na física quântica a gente já encontra respostas de que nós somos seres divinos. Nós somos uma consciência, né? Que vai muito além da nossa mente. E esta separação, essa estrutura interna nossa que a gente tem que estudar. E a única forma de suprir esse estado de falta de informação é estudando. Então a gente tem que ir atrás das filosofias hinduístas, esotéricas, seja budismo, seja espiritismo, o que seja. Mas nós temos que ir atrás de buscar informação como somos estruturados, né? Entender o que é nosso ego, né? Entender como que nossa mente funciona, né? Para poder avançar nesse estágio de inconsciência, né? E encontrar respostas. Eu sou mais do que minha mente, né? Porque minha mente, por exemplo, a nossa intuição é muito mais profunda. Sem dúvida alguma. Né? Exemplo, quando nós tomamos uma decisão baseada em fatos, quantas vezes você, no teu âmago, no teu interior, você sente que a decisão, embora lógica, não é a correta? Não é? Quantas vezes nós, por exemplo, contratamos uma pessoa para fazer um trabalho e a gente, embora a gente ache logicamente, racionalmente que está qualificado, interiormente alguma coisa te diz, não é a pessoa adequada. Sim. Todos nós já tivemos esse tipo. Com certeza. Né? Aí eu pergunto, de onde vem isso? Se racionalmente está tudo perfeito. Quem está falando isso? Que voz é essa interna? Né? E voltando àquela estrutura, novamente, de cavalo, cocheiro, né?
passageiro dentro dessa carruagem, né? A gente colocou essa alegoria justamente porque, de uma forma simplória, simples, uma alegoria explica a nossa estrutura. Essa voz é a voz do passageiro, porque racionalmente o cocheiro e o cavalo, né, tudo para eles está adequado. O cara é o cara certo. Mas internamente há uma comunicação que vem do nosso âmago, da nossa essência, que está capturando a informação de que não é a pessoa certa, ou que não é a decisão certa, não é o caminho certo. E a gente vê que ao longo, quando passa o tempo, essa voz tinha razão. Então, aprender a ouvir essa voz é parte de você conhecer essa estrutura. Cavalo, emocional, cocheiro, racional, né? Esses dois juntos formam nossas memórias, onde estão nossos apegos e nossas aversões, né? Que forma toda essa massa egoica, e o passageiro, muitas vezes, à mercê dessa carruagem. Mas quando você começa a ouvir essa voz interna, né? Essa voz é a nossa essência. E é aí que nós temos que estruturar para que essa essência se manifeste de forma adequada neste mundo exterior. Isso é difícil num ponto em que, se ao menos não se consegue perceber a permanência dessas três energias que nós estamos falando aqui, que é o apego, né, a aversão e a ignorância, ou desconhecimento, não há como escapar desse ciclo de sofrimento. Não. O que nós estamos falando aqui é que essas três energias, elas são extremamente poderosas, formam o eixo no qual gira toda a nossa vida em diferentes situações, e nós vamos depois abordar essas situações em outros episódios, né? A gente vai conversar sobre essas situações todas, mas a essência, ela sempre vai ser trazida para esse núcleo, que é a aversão que eu sinto, a começar da aversão do outro, a ilusão da separação do outro, né? A ilusão de eu acreditar que eu seja mais que o outro. Além dessa aversão, esse desconhecimento de absolutamente tudo e todos à minha volta, até mesmo sobre quem eu sou de fato. Portanto, eu vou ter a aversão, a ignorância e o apego. E o apego, né, como forma talvez suprema de sofrimento. Apego por qualquer situação que seja, né? O apego nos faz sofrer, até porque, olha como é importante, né? Eu me apego porque eu não consigo entender que a vida é transitória e que tudo nela é transitório. E aí a grande questão é assim, mas eu quero ser feliz. Você percebe que a felicidade não está nessa equação, né? Ontem nós conversávamos sobre isso, inclusive, é uma ideia que vem me martelando. Algumas energias e algumas manifestações, até emocionais, elas não fazem parte daqui. Pelo menos para mim. Eu não consigo enxergar isso com clareza. A gente falava do amor, né? E para mim o amor não faz parte daqui. Tanto que quando ele é manifesto, gera quase uma estranheza. Então, só pontuando, né? Claro. O que você está chamando de amor, o amor incondicional. Incondicional. Né? Porque o amor cotidiano que a gente vê aqui nas nossas relações são desejos, né? São desejos, exato. Mas o amor incondicional, de fato, quando manifesto, gera estranheza. Indivíduos que ao longo da história e da trajetória da humanidade manifestaram o amor de maneira incondicional, ou são elevados à categoria de santos ou divindades, ou são pessoas que destoam totalmente da realidade. Então, uma energia, a princípio, tão pura e tão simples como o amor, nem isso nós conseguimos manifestar. E como que eu quero ser feliz? O que é feliz? Né? O que é o estado? A felicidade, para os gregos, é o estado supremo de manifestação do ser humano. Quem é pleno? Como ser pleno se eu sou uma pessoa egoísta? Como ser pleno se eu não consigo enxergar quem está à minha frente? Ou pior, se eu tenho apego a tudo que está à minha volta, eu tenho apego ao carro, à casa, eu tenho apego à família, eu tenho apego às roupas. Como? Como se eu sou ignorante a tudo? Se eu desconheço tudo que está à minha volta e até dentro de mim?
Sem dúvida, né? Então, voltamos a aquilo que falamos logo no início, né? Meu dia a dia, né? Essa mente que produz pensamentos aleatórios de todos os tipos, né? Eu estou pensando na conta que tenho para pagar, daí a pouco penso na receita de bolo que eu vi na internet que quero fazer, daí a pouco lembro de fulano que falou aquilo áspero comigo, eu fico com raiva. Cada pensamento que pula na minha mente gera, obviamente, um raciocínio e gera um sentimento. Esse raciocínio e sentimento se traduz para o cosmos em um estado vibracional meu, né? E veja como então eu estou mudando meu estado de espírito desde um momento de prazer até um momento de ódio. Este é o inferno que eu vivo. É o meu inferno, exatamente. Então assim, você tem paz? Não. Como que vai manifestar amor incondicional se quem ocupa, quem manda dentro de mim são estes pensamentos o tempo inteiro, né? De apego e de aversão. Voltamos, né? Esta é a lama. Eu sou mais do que isso. Eu sou passageiro, que é a água cristalina, pura, né? E está no meio dessa turbulência toda. Então a questão é como eu aquieto internamente esta mente para ter um momento de paz. Você me permite? Uma coisa que eu acho que é importante, isso vai servir de eixo para as nossas próximas discussões. Essa lama que nós nos referimos, que é constituída por essas três energias, é o que vai dar forma a todo o universo que nós conhecemos físico. Claro. Portanto, todo o nosso universo físico, ele traz na raiz a essência dessas três energias que nos aprisionam. Exatamente isso. A física quântica já demonstrou que aquilo que eu vibro é aquilo que eu atraio, né? A minha frequência vibracional é responsável para atrair as energias que estão na minha volta. Então, eu estou criando, né? Eu sou responsável pelo mundo que me cerca. Eu sou responsável pelas pessoas que atraem a minha vida. Eu sou responsável pelos problemas que eu atraio à minha vida. Sou responsável pelos prazeres que eu atraio na minha vida. Eu sou responsável. Eu estou chamando isto, jogando essa energia para o universo respondendo para mim. Então, a questão é como eu consigo modelar ou interferir para ter uma vida um pouco mais estável, né? É justamente produzindo coisas boas e tendo um nível vibracional mais elevado. Cada vez que eu entro na discórdia, na crítica, na discussão, na competição, eu estou atraindo energias baixas. Estou criando para minha mente um estado confuso, né? Quando eu entro a servir, a vibrar em um estado de amorosidade, a emitir uma frequência de acolhimento, né? De perceber as pessoas como são e não como eu gostaria que fossem, né? Eu estou gerando uma energia muito mais positiva. Mas o grande ponto é como que eu deixo o passageiro se manifestar e acalmar esse turbilhão de coisas. Né? Não extinguir esse turbilhão, acalmar. Não, acalmar. Nunca vai extinguir. Sim. Essa vida, né? Essa estruturação que nós temos, e acalmar essa mente é bastante complexo. Precisa um treinamento. É como domar um cavalo. E no fundo, você vê que é uma questão de até perceber essa impermanência. Basta você, para isso, olhar à sua volta, né, e entender que isso aqui não é morada, é passagem. Eu estou aqui de passagem. Claro, é a escola. Sim, eu estou passando por aqui. Provavelmente em mais 20, 25 anos, e talvez até menos, eu já não esteja mais por aqui. Você não vai levar nada do que está aqui. Não, né? É a minha passagem. Né? Então, existe um tempo determinado para isso. Não é morada, é passagem. Pois é.
Então, voltando à alegoria da carruagem, né? Eu, no cotidiano, sou tomado pelo cavalo e pelo cocheiro o tempo todo. Sim. Né? Eles que estão no comando. Uma hora eu preciso respirar fundo e me identificar realmente com quem eu sou, que é o passageiro, consciência pura, respiro fundo e me concentro exatamente no estado presente, onde eu estou. Né? Eu estou em uma escola e observo, tenho que observar a vida para poder dar um significado a ela, né? E aprender com ela. E parar, né? Impedir que o cocheiro e o cavalo fiquem julgando o tempo inteiro e fiquem fazendo o que eles querem fazer. É aquilo que falamos, domar o cavalo. Como se doma um cavalo? É um treinamento diário de estado de presença, né? É você segurar as rédeas. Esse segurar as rédeas é você respirar fundo e estar presente. À medida que você está presente, observando a vida, essa mente se aquieta, se acalma, é segurar com força a rede. Vai escapar? Você volta e observa a vida. Vai escapar? Volta, observa a vida. Com amorosidade. Né? Com amorosidade, porque temos que ter compaixão conosco mesmos. A raiva só atrai mais raiva. Né? O único antídoto para a raiva é o amor. A raiva não se domina com mais raiva. Ao contrário, né? Um estado de amorosidade que acolhe a raiva e ela se desfaz. Né? Então, o caminho é por ali. Entender de que o que a mente produz, esses vários estados, principalmente os negativos, né, é a lama. E eu sou mais do que isso. Eu sou essência pura, água cristalina. Né? Tenho que observar a vida para aprender. Minha função nesta vida é expandir consciência. Então, assim, quem eu sou? Eu sou um ser divino. A minha permanência é minha essência. A mente serve só para esta vida. Ela não vai continuar. Na próxima terei outra mente. Então a mente é impermanente. Minha essência é permanente. Quem eu sou? Essência, um ser divino. Né? Onde eu estou? Na escola. Para onde eu vou? Eu vou a caminho do Pai. A me fundir com essa estado de consciência universal que é amor incondicional. Então, é tão simples quanto isso. A gente se perde porque o cavalo e o cocheiro querem tomar conta. Né? É muita lama o dia inteiro. Nós temos que observar essa lama, saber que tudo isso é impermanente, isso não vai durar. Não vai durar como não dura nada neste planeta. Sim. Né? Nesta dimensão, tudo sofre desgaste, tudo muda. Sim. Tudo muda. Né? Nós estamos mudando, em permanente mudança. Agora, eu não tenho o poder de te mudar. Só tenho um poder, que é mudar a mim mesmo. Né? Então, perceba, quanta lama a gente produz brigando, por exemplo, com o nosso companheiro ou companheira, porque eu quero que você tenha comportamentos diferentes. E não admitimos que a pessoa é como é, porque nós somos como somos. Então, ao invés de ter esse nível de exigência, é olhar para nós. Por que eu exijo? Eu exijo porque analiso e critico. Porque eu quero que seja como eu quero. Isso é ego puro. Estado egoico, isso é lama pura. E perceba, uma briga, depois se desfaz, muda tudo. Então somos crianças. Quando a gente coloca para fora essa lama, somos crianças. Crianças que estão litigiando por algo que não tem menor sentido, não tem a menor importância, porque tudo vai cessar, tudo vai se esvaecer, tudo vai ser mudado. Né? E por aí, o caminho é esse, é tão simples quanto isso. Eu vejo que a simples definição de tentar se encontrar um princípio para a vida significativa já é um avanço. Né?
Um avanço ainda maior é perceber a minha fonte de vida, né, a minha essência como algo puro e cristalino, é um avanço. Perceber que o mundo à nossa volta, né, tenta nublar essa pureza, né, esse cristalino, formando essa lama, é um outro avanço. Assim como entender que essa lama é formada por uma estrutura com 3 pés, muito fortemente cravados, né? E que nós vamos voltar a eles também, e vamos voltar a discutir sobre eles, né? O simples fato de conhecer isso já começa a se traduzir de uma maneira diferente quando eu olhar para fora. A próxima vez que eu for olhar a rua, que eu sair para a vida, provavelmente eu vou começar a enxergar de uma outra forma. Eu estarei mais presente. Presente ao que está à minha volta. Reduzir os fatores de julgamento, né? Reduzir o fator de crítica constante. E vamos tentar, talvez, dessa forma, exercitar de fato a experiência de sentir algo mais puro dentro de mim e isso extravasar para o mundo que está à minha volta. Né? Você citou a questão da vida significativa, né? Você percebe que quando nossa mente está produzindo todo esse barulho, essa lama, né? E o passageiro não está presente, a gente sai na rua, passa, por exemplo, por uma flor, você não enxerga ela. Quando você está presente, você vai notar a flor e mais a beleza dela. E vai ser 1 segundo ou 2 segundos de contemplar e significar isso de forma diferente. É daí a frase: há quem passe pela floresta e só veja a lenha, né? Exatamente. Então, esse momento é significar a vida. Então, o significar a vida é viver em uma frequência de sutilidade muito mais sutil, né? Fora desse nível de lama mental, né? É você observar a vida com outros olhos, através de uma perspectiva de paz interior. E essa paz interior, sabe qual é o grande benefício? É alongar o pavio. Né? Ou seja, quando os problemas se apresentem, você ter a capacidade de observar o problema, para depois, né, analisar e ver como você reage diante do problema. Quando estamos no meio da lama, quem responde ao problema é o cavalo e o cocheiro, de forma intempestiva, sem pensar quantas vezes depois nos arrependemos. Esta é a grande diferença, de você ter a calma de observar o que está vindo, o que a vida te apresenta, para você aprender com ela. O que eu estou aprendendo com isso? Né? E não simplesmente dar uma patada, né, para se livrar do problema ou partir para a próxima, né? Hoje em dia, com celulares, internet, a gente está sempre buscando o quê? O entretenimento da nossa mente. Sim. Né? Manter a mente ocupada, quando o exercício é ao contrário, né? É domar essa mente, acalmá-la, para minha essência, poder observar a vida. É trabalhar, né? Trabalhar. Trabalhar. É isso.